Bom dia, meu nome é Douglas Guimarães de Freitas, aluno do professor Bruno Pontes e vou apresentar agora a análise dinâmica do comportamento e presença de proteínas de citoesqueleto em amarras de membrana de células vivas. Primeiramente, em nosso laboratório nós trabalhamos com uma ferramenta que possibilita manipulação precisa em escala nanométrica. Essa ferramenta é uma pinça óptica atrelada a um microscópio. Para ter uma ideia dessa escala, nós podemos calcular forças na ordem de piconewtons. Esse é 1 milionésimo do peso de um grão de areia. Isso equivale a 10 a menos 12 newtons. E podemos calcular também distâncias na ordem de nanômetros, que é 1 bilionésimo do metro, 10 a menos 9. Como funciona então esse aparelho? Esse instrumento funciona através de um laser que passa por uma objetiva que converge esse laser num ponto focal onde se encontra uma esfera, uma partícula que vai sofrer com um efeito de armadilha óptica, ela vai ficar aprisionada e dessa forma ela não vai conseguir se movimentar. No entanto, nós podemos mover a platina do microscópio enquanto essa partícula fica presa. Mas para que nós utilizamos então essa ferramenta em nosso estudo? Nós queremos fazer extrações de amarra. Extrações de amarra de membrana. O que seria isso? A amarra seria um nanotubo de membrana formado pela aproximação dessa esfera aprisionada na armadilha óptica, que quando encosta na célula e nós tentamos afastá-la, a célula tende a puxar essa esfera de volta. Nessa que ela tenta puxar de volta, é formada uma amarra entre a célula e a esfera. Através disso, então, nós podemos calcular, por exemplo, força e raio dessa amarra, a força que ela puxa a esfera, através de análise de propriedades mecânicas, como, por exemplo, tensão de membrana, que é a força pelo tempo em que você está fazendo aquela força, e rigidez de flexão, que determina o quão difícil, quão resistente é aquela membrana, a torção dela. E nós também procuramos ver o remodelamento após uma força externa dessa célula, dessa membrana. Podemos ver nesse vídeo de baixo que quando nós extraímos a membrana e desligamos o laser, a célula automaticamente puxa. Ela puxa de volta a esfera. Isso é um remodelamento que nós estudamos. Como estamos tratando de membrana plasmática, é interessante que a gente olhe a superfície da célula cariótica. Nessa superfície, onde está localizado não apenas os fosfolipídios que conseguem separar o fluido extracelular do citoplasma, mas também diversos outros componentes, como por exemplo carboidratos, glicoproteínas, glicolipídios e proteínas, que vão fazer ações, vão exercer funções muito específicas. Isso quer dizer, então, que a membrana plasmática é um ente muito ativo na célula. E, principalmente, no córtex interno da célula, se encontram os filamentos do citoesqueleto, filamentos de actina, que vão dar estrutura a essa membrana, vão dar estrutura e forma à célula, e vão ser importantes nesse estudo nosso. A superfície da célula, então, está longe de ser algo rígido, sem nenhum valor metabólico. Na verdade, existem muitos eventos metabólicos dentro da célula que são formados por causa da membrana plasmática, por causa da superfície da célula. Por exemplo, fusões celulares, endocitose, exocitose, pinocitose, fagocitose, um monte de ações celulares. Inclusive lamelipódios, responsável pelo deslocamento da célula, e principalmente filopódios, principalmente para esse estudo que nós vamos focar. O que são então esses filopódios que eu estou dizendo? Eles são protusões tubulares de membrana. Eles
se formam através da convergência de feixes de filamentos de actina que começam a empurrar a membrana plasmática e, ao empurrá-la, começa a formar esses nanotubos, conforme a imagem mostra, que também, junto a outras proteínas acessórias, que vão polimerizar, que vão regular o crescimento desse filopódio, eles vão começar a atuar em várias funções celulares, como, por exemplo, sinalização celular, sondagem do ambiente externo da célula e até migração celular através da sinalização a lamelipódios. Como eu havia dito, em nossos experimentos nós fazemos extração de amarra de membrana. Durante essa extração nós percebemos que dentro da membrana, dentro da amarra de membrana, está presente a actina. A actina, lembre-se, a principal constituinte de filopódios. Ou seja, a gente decidiu que podíamos determinar como objetivos observar a dinâmica da integração da actina no interior dessas amarras, ver como vai ser essa dinâmica de polimerização ou não, quantificar a actina que é encontrada em amarras e investigar possíveis proteínas que possam estar presentes dentro da amarra. Primeiramente, então, nós observamos a presença de actina na amarra e a dinâmica dessa. Nós nos perguntamos, será que a presença ela é apenas durante a extração, ela é relevante apenas durante a extração ou ela é polimerizada dentro da amarra? Para isso nós fizemos então 3 vídeos. O primeiro com 0 minutos, ou seja, nós extraímos a amarra e soltamos. E os outros, em 5, 10 minutos, nós extraímos e deixamos durante um tempo até soltar, até desligar o laser e soltar a amarra. E nós observamos que quando a amarra ficou presa durante um tempo, quando a microsfera ficou presa durante um tempo, há uma certa dificuldade da célula de puxar de volta. Essa dificuldade é uma provável indicação de que havia actina ali. Então, nós fizemos pinças ópticas atreladas à fluorescência para observar uma polimerização em tempo real. Essa polimerização, então, podemos ver que na imagem de cima há uma quantidade menor de actina, que seria no começo do experimento, do que de baixo. De baixo, nós podemos observar muito mais actina. Isso pode ser visto aqui na nossa quantização que fizemos, em que em rosa é a quantidade de actina logo após a extração da amarra. E podemos ver que em 5 e 10 minutos, constantemente ficou muito acima do que o que foi observado no começo do experimento. Enfim, nós procuramos a presença de outras proteínas que poderiam estar presentes do citoesqueleto, como a tubulina e a anavasp. Na tubulina, nós não encontramos nenhum resultado que mostrasse que ela está presente dentro de amarras. Na anavasp, no entanto, ao fazer imunofluorescência, encontramos ela não apenas dentro da amarra, mas identificamos uma dinâmica dentro dessa amarra. Uma dinâmica em que a anavasp está migrando dentro da amarra. Então nós encontramos apenas proteínas presentes em filopódios, o que nos leva a crer que nós podemos procurar por outras proteínas nas amarras extraídas em nossas pesquisas futuras, principalmente aquelas presentes em filopódios e citoesqueleto. Nós devemos então gravar uma possível dinâmica dessas proteínas, da mesma forma que fizemos com a actina, e medir as propriedades mecânicas de acordo com aquelas propriedades que eu mencionei no começo do slide. Obrigado.